Ai meu Deus, faz tanto tempo que eu não gravo vlog que eu nem lembro como é que faz isso. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui. Carnaval é uma época muito legal. É uma época muito legal porque as pessoas saem pra pular nos bloquinhos, porque tá todo mundo muito animado, ouvir muita música. Mas também, pra mim, é uma época maravilhosa porque é uma época de ficar em casa descansando, é isso. Porque a gente não trabalha, tem muita gente que vai viajar, que vai curtir o carnaval dançando, etc. E eu costumo ficar em casa, não gosto muito de ir pra muvuca, nem de viajar muito, porque sempre fica tudo muito cheio aqui em São Paulo, então a praia. Então, né, vamos ficar em casa e aproveitar esse tempo ocioso colocando coisas em dia. Por exemplo, trabalhos atrasados e leituras, né? Principalmente leituras. Então, gente, meu cabelo, ele tá uma coisa de louco, porque o corte dele ele tô perdendo corte, né? Porque ele cresceu, que eu tinha cortado bem curtinho. Ele tá crescendo e ele cresce pra todos os lados. Mas enfim, resolvi participar de uma maratona, que é a Lívia, que também é idealizadora e organizadora da leitura coletiva de sci-fi que a gente faz parte. Então a Lívia, ela criou uma maratona literária aí de carnaval, que vai durar os 5 dias de carnaval. E a ideia é a gente colocar em dias leituras atrasadas. Então por isso que é o Bloquinho dos Unidos da Tibiara atrasada. No meu caso, eu não estou com a Tibiara muito atrasada, fora um livro do Douglas Adams, que tá lá na sala, depois eu pego, que é a biografia do Douglas Adams. E na verdade, eu não sei se eu vou conseguir colocar ele em dia agora, porque ele tá meio chato e eu vou ficar me obrigando a ler, então eu não quero me obrigar a ler. Então pra essa maratona, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi separar alguns livros que são não muito longos, que eu estava com muita vontade de ler, e vou aproveitar esse tempo aí, algumas horinhas por dia, pra tentar lê-los e tirar da minha lista. Eu comecei, na verdade, hoje é sábado de carnaval, né? Hoje é dia 22 de fevereiro, e na verdade a gente já começou essa maratona teoricamente ontem à noite, sexta. E eu já comecei então o primeiro livro dessa maratona, que é esse livro aqui da Dark Side, que é VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. E é um livro de contos de terror, e ele tem essa capa incrível. Eu acho essa capa particularmente incrível, que ela imita uma fita VHS. Para os leitores novinhos, talvez não reconheçam a referência, mas eu acho que todo mundo aí que nasceu na década de 90, ou até mesmo no começo da década de 2000, tenha conhecimento do que era uma fita VHS e como era você ter que rebobinar a fita e devolver na locadora, enfim. É uma nostalgia muito gostosa, porque eu cresci vendo fitas VHS da Disney. Você conhece algum vídeo maníaco? Essas pessoas que vão no sábado à tarde numa locadora e escolhem só alguns filminhos pro final de semana? Pois é, para abastecer as locadoras e deixar os videomaníacos satisfeitos, só mesmo reproduzindo fitas em laboratório. Então, eu ganhei esse livro de aniversário do meu marido, do Edu, e meu aniversário foi em fevereiro, foi agora no dia 5 de fevereiro, e eu tava com muita vontade de ler esse livro, porque ele é muito bonito, e ele é de terror, eu adoro terror, só que ele é um livro de contos, então eu tô aqui no 6º conto, estou no 6º conto por enquanto, que é esse aqui. Ah não, desculpa, acabei de terminar o 6º, eu tô no 7º, tô em Intersecções, o nome do conto. E por enquanto assim, de 6 contos que eu li, eu gostei de 2, 4 eu achei meio viajado demais, meio... Não sei, porque eu gosto de uma coisa gore, mas acontece que o problema não é ser gore, porque eu acho que nem tem tanta, né, tanto sangue assim, esses contos. Ele é sangrento, mas acho que o problema é uma coisa meio juvenil, talvez eu sinta que as histórias não são muito maduras. Pra quem tá acostumado a ler algumas coisas tão elaboradas como Stephen King, porque vamos combinar, o Stephen King, apesar dele exagerar nas descrições, ele faz livros às vezes muito cheios de coisas a mais, eu acho que o Stephen King, ele consegue assustar sem necessariamente ser gore. E não é o que acontece nesse livro, e que nem é o que eu sinto um pouco com o Rafael Montes. Eu nem vou falar muito de Rafael Montes, porque as pessoas me apedrejam porque eu não gosto de Suicidas, que eu acho que é um livro terrível dele. É um surto coletivo, as pessoas gostaram de Suicida. Mas enfim, não vou falar de Rafael Montes aqui, tô falando desse livro aqui. E vamos lá, eu já fiz uma sprint aí de 2 horas de leitura ontem, que eu consegui ler 126 páginas. Então eu leio uma média de 1 página por minuto. Pelo menos é que o meu contador, né, um aplicativo que eu uso aí, eu leio, ele mais ou menos me diz que eu leio então 1 página por minuto. Então 126 páginas aí, 2 horas, né, 120 minutos. E é isso, vou ver se eu consigo terminar ele ainda hoje, porque agora é cedo, não são nem 1 hora da tarde. E daqui a pouco eu tenho uma call, inclusive é uma call sobre coisas para o canal, estou
muito empolgada, mas é segredo. Talvez quando esse vídeo vá ao ar, esse segredo já esteja divulgado. Não sei. Talvez quando esse vídeo for ao ar não seja mais segredo. Mas não tem problema, enfim. Daqui a pouco eu tenho uma call, então eu não vou começar a ler agora. Mas eu tenho aí, quantas páginas ainda faltam? Faltam 150 páginas. Uma gripezinha. Faltam só 150 páginas pra terminar esse livro, então eu tenho quase certeza que eu terminei ele hoje. Porque estamos numa maratona literária de carnaval, então eu já decidi pra dedicar o meu feriado a isto. E também algumas coisas pro canal, que ele tá meio parado e tal, e eu estou retornando com ele, vou ter mais tempo pra cuidar dele. E vamos dedicar essas coisas, mas leitura é o que vai ser primordial. Uma coisa interessante sobre esse livro aqui, do César Bravo, é que cada conto ele começa com uma introdução, que cada conto ele começa com uma linha de alguma música, né? Que cada conto ele começa com um trecho de alguma música. Aí eu já procurei no Spotify e vi que já foi criada uma playlist com as músicas, e são músicas muito boas, eu gosto muito delas, a maioria é rock. E te dá todo aquele clima, né? Porque tem a ver com a história, tem a ver e tal com os personagens, então é interessante e eu gostei disso, dessa ideia da playlist. E com músicas que eu gosto muito. Agora são exatamente 10h59 da noite do sábado e eu terminei Histórias de Sangue, do César Bravo. E, gente, foi uma experiência muito legal ficar o dia inteiro lendo. Na verdade, eu até parei bastante pra jogar joguinhos no celular, pra fazer comida, pra arrumar a casa. Parei até pra trabalhar um pouquinho, então não foi cansativo. Eu gastei um total aí, eu acho que de umas 3h30 pra ler esse livro todo. E depois... Gastei aí aproximadamente umas 3h30 por aí pra ler esse livro todo. E ele é um livro que foi muito tranquilo de ler, na verdade, apesar dele ser de terror bem gore, assim. Ele tem, eu tô conferindo aqui, ele tem 278 páginas, esse livro, e ele é muito... Ele foi tranquilo de ler, mesmo considerando que ele é bem gore, assim. Então agora a minha opinião sobre o livro. Em relação à edição, né, da Dark Side, não tem nem o que dizer, é muito bonita, tá uma das edições mais legais assim que eu já vi. Eu gostei muito de todo esse trabalho em relação à fita VHS, você tem por dentro também todo esse tratamento super nostálgico dos anos 80 e 90 e tipo, me remeteu à minha infância aqui em videolocadora. Gostei muito desse tratamento, né, no início de cada conto, então você tem um trecho de uma música aqui, a tradução aqui. E tem uma parte que eu achei super bacana também, que é bem no meio do livro. E tem algumas partes no meio do livro que tem alguns classificados. E é muito legal porque você consegue relacionar isso com a história. Então tem alguns classificados tipo de bar, ou de, sei lá, de um cara que limpa vidros. E isso existe nos contos. Em relação aos contos, tá? O que eu achei? Eu achei que o autor escreve muito bem. O terror dele é bem tétrico, bem gore, tem umas cenas bem descritivas, assim, tipo, com muito sangue mesmo, então realmente verdadeiras histórias de sangue. Eu só me decepcionei um pouco porque eu notei que um conto às vezes se relacionava com o outro, você tinha um personagem que aparecia no momento em um conto e aparecia em outro depois, mas isso foi bem raso. Alguns contos não tinham absolutamente nada a ver com outros. Teve uns 2 ou 3 contos que eu achei até meio merda, né? Sem sentido tá ali, não foi assustador. Eu acho que o autor colocou meio que pra compor todo esse universo que acontece nessa cidade. É uma cidade pequena do interior que chama Três Rios, no interior de São Paulo. Então ele cria o universo dessa cidade com vários acontecimentos macabros. Isso eu achei super legal. Mas eu senti que, não sei, os contos não se relacionam tanto assim. Eu acho que nesse caso, por exemplo, o Vilarejo do Rafael Montes, apesar de eu não ter dado 5 estrelas pra ele, eu achei que ele faz isso melhor, de relacionar um conto com o outro. Esse aqui eu acho que alguns faltaram mesmo, teve uns que eu meio... Mas outros eu achei muito bons, até pela parte meio assim macabra. Você tá a fim de ler uma coisa bem assustadora, de ficar impressionada com algumas coisas. Tem umas cenas com matadouro,
Ele assim, cumpre bem o seu papel nesse sentido, eu achei ok. E outra coisa, e eu acho que o que eu gostei mais nesse livro, na verdade, foi, como eu comentei, essa ambientação dos anos 80, 90. Então tem toda essa nostalgia das fitas VHS. Ele fala também dos carros que usavam na época, os artistas, as músicas que estavam rolando, como era essa época em São Paulo, na cidadezinha do interior. Então, pra mim foi bem nostálgico, porque eu vivia essa época, né? Os anos 90, na verdade. Eu nasci em 93, então muita coisa que tem aqui eu consegui sentir, assim, ou até imaginar como era. Eu achei isso bem legal, essa ambientação é realmente bem legal, eu adorei. Eu acho que essa é a maior qualidade do livro, fora a edição, né? Mas em relação a todos os contos, a gente tem 18 contos e eu acho que eu gostei, tipo, de 4. Depois eu vou ver melhor quais, mas eu acho que alguns não necessariamente me davam medo. Eu acho que ele não é bem histórias de horror, ele é meio gore, mas ele é mais suspense. Eu ainda acho que não me deu medo, assim, é meio que pra chocar. Mas foi uma leitura válida, eu li aí em pouquíssimo tempo, foi minha primeira leitura da Maratona de Carnaval, tô indo bem. Eu acho que agora eu vou dar um tempinho. Tá rolando carnaval lá no Sambódromo, eu moro na frente do Sambódromo do Anhembi aqui em São Paulo, então tá tipo tendo festa e vai ter música a madrugada inteira, então provavelmente não vou conseguir dormir, então eu vou ler. E agora eu acho que eu vou dar um... Também, cara, dois. Não é um, são dois. Não, o bot tá indo. Eis que hoje eu acho, segundo ou terceiro sprint de leitura, eu terminei o livrinho da Paula Pimenta, da Sereia, do Princesa das Águas. E tudo bem, eu acho que é um livro infanto-juvenil, tipo, bem juvenil mesmo. Eu acho que eu teria gostado de ler esse livro com uns 8, 9 anos. A Daniela, mais criança, teria gostado muito. Mas a Daniela, velha e ranzinza, achou meio merda, né? Que tem algumas coisas que poderiam ser melhor. Porque, apesar da Paula, ela escreve super bem. Ela tem, assim, estruturas narrativas muito fortes e muito... que te deixam preso no livro. Tanto que é um livro de 360 páginas, eu li, tipo, super, super rápido. Então ela escreve muito bem, mas como se trata de um livro infanto-juvenil, ela toma algumas liberdades pra coisa ficar bem fácil e conveniente pros personagens dela. Então é tudo muito simples, o roteiro é muito conveniente, tudo é bem previsível. Então acho que pra um público infanto-juvenil pode ser interessante, mas pra mim, que já tô meio velha, essas coisas acabam se tornando meio merda, né? Um pouco maçante, assim. Então, bom que a Paula escreve bem, porque eu consegui ler bem rapidamente. Peraí que o Eduardo... Você tá me olhando ali, né, Eduardo? Eu tô vendo sua sombra na parede. Eu posso filmar isso? Não. Enfim, então eu acho que é um bom livro. Eu até escrevi uma resenha no Scooby. Ele é bem gostosinho de ler, mas ainda não é o livro perfeito de sereias. Eu ainda estou em busca deste livro. Agora eu vou parar um pouquinho minha sprint de carnaval e vou cozinhar uma tilápia pro meu marido, que ele tá me torturando, me enchendo o saco, que ele quer que eu faça a bendita da tilápia dele. Você é folgado, viu? E o outro livro que eu selecionei foi Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. E pior que eu já vi muita gente falando mal, super mal desse livro. Eu não sei o que pensar, vamos ver. Parece ser uma leitura interessante e bem rápida, é curtíssimo. A não ser que seja um livro tipo boring, porque daí livros boring eu demoro pra ler mesmo. Mas ele parece ser tranquilo, vamos ver quanto tempo eu demoro pra ler esse. E eu até tô bem feliz, assim, com o resultado da minha maratona. Eu já li 2 livros, a maratona começou teoricamente ontem, né, sábado, e hoje, domingo, eu já terminei 2 livros. E estou animada com as leituras. E o meu boy tá animado jogando Counter-Strike. Acabei de ler o prefácio desse livro e eu já entendi porque tem muita gente falando muito mal dele. A própria Renata Correia, que é uma pessoa que escreveu o prefácio, ela fala que é um livro super difícil de ler hoje em dia, principalmente com as ideias de feminismo que a gente tem hoje, porque é um livro escrito foi escrito em 1915 e as ideias da autora de uma utopia feminina são muito diferentes do que a gente tem hoje como ideal.
Então eu entendo que esse livro deve ter causado aí uma bafafá. Eu tô até interessada pra ler porque parece que vai ter muita polêmica aqui. Eu comecei a ler O Terra das Mulheres, eu li a introdução, né, como eu comentei. Aí eu lembrei que a gente tem debate hoje da leitura coletiva de ficção científica, que hoje é domingo, e a gente vai fazer o debate, do último debate de Eu, Robô, do Isaac Asimov, que nós lemos juntos nesse mês de fevereiro. E aí eu tenho umas artezinhas pra fazer, uns certificados, umas agradinhos que eu faço pra quem participa da leitura coletiva. Inclusive, se você participar dessa leitura coletiva, você também vai ganhar esses pequenos mimos digitais pra divulgar aí no Instagram. E então eu vou fazer isso e depois vou comer alguma coisa e me preparar porque o debate é logo logo. Acabei de dar uma pausinha na leitura, fiz uma primeira sprint aí de Terra das Mulheres e foi 1h30 mais ou menos de leitura que eu fiz seguida. E antes dessa pausa, e eu li 100 páginas nessa 1h30. E eu achei interessante, porque como eu comentei, né, é um livro controverso, eu vejo muita gente falando mal, falando que é oposto ao feminismo moderno e que, na verdade, é um livro machista e que dá raiva nas pessoas. Mas depois de ler 100 páginas, eu entendo por que as pessoas têm esse sentimento. Ele foi escrito em 1915. E naquela época a mente das pessoas era um pouco diferente do que no modo como a gente pensa hoje, sabe? A gente tem muito mais acesso à informação. Sabe que eu achei você um gato? Cuidado, que gato come peixe, né? E então a autora que escreveu o livro naquela época, as ideias dela de uma terra habitada só por mulheres são um pouco limitadas, na verdade. Assim, eu não vejo machismo, mas eu vejo uma limitação. De como ela imaginou como poderia ser, assim, sabe? Uma terra habitada só por mulheres. Eu ainda não cheguei muito no meio do livro, eu sei que tem questões mais controversas, mas por enquanto eu tô achando... Não é um livro ruim, na verdade a escrita da autora é muito boa, tô gostando do jeito que ela escreve, é bem tranquilo de ler, tipo, eu li 100 páginas uma vez, assim, 1h30. Mas eu acho que é um pouco... Tem essa questão da limitação, né? Das ideias dela. E eu acho que, por enquanto, tá abrindo, assim, muitas questões que podem ser discutidas sobre o feminismo moderno. Eu não acho que é um livro inválido. Eu acho que a gente pode pegar essas limitações que a autora tinha, essas ideias um pouco, né? Com aquele cabresto. Parece que a autora tinha um cabresto, assim. Não conseguia ver 360 todos os problemas. Pode ser que eu pegue ódio pro livro mais pra frente? Pode ser. Eu acho que as pessoas acabam pegando ódio do livro num todo. Mas depois de 100 páginas eu tô vendo, assim, discussões interessantes pra ser feitas. Eu vou comer alguma coisinha, fazer o lanchinho da meia-noite, que é meia-noite agora. E vou ler mais um pouquinho. O livro é bem curto, talvez eu termine ele ainda hoje. Então veremos. Terminei A Terra das Mulheres. Também foi um livro que eu li rapidamente, porque eu estou numa maratona. Se eu não estivesse numa maratona, eu acho que eu não teria terminado tão rápido. Porque lembra que eu falei que tava tranquila, que eu li 100 páginas, então. Aí depois, quando cheguei na metade, a coisa começou a desandar. Desandar no sentido de eu comecei a achar chato, sabe? Eu tava gostando bastante da narrativa da Charlotte, tava achando bem tranquila. Mas não sei, eu acho que depois a coisa ficou chata, descritiva demais, nada acontecia. Ficou uma coisa meio boring, porque chegaram esses 3 rapazes nessa Terra das Mulheres, eles ficaram basicamente presos ali, e eles começaram a se integrar na sociedade e aprender, eles ficaram estudando o idioma das mulheres, o modo como elas enxergam o mundo, o modo como elas vivem a sociedade delas. Então, apesar de ser muito interessante, porque a autora traz essa ideia dela de como seria uma sociedade perfeita sob o ponto de vista das mulheres, ou seja, se as mulheres que criassem a sociedade, de como ela seria organizada, então ela traz isso, mas a forma ficou um pouco chata de contar, e aí chegamos às partes problemáticas que todo mundo fala. Porque a autora, ela fala basicamente assim, que as mulheres devem procriar e ter uma família, que isso que é o ideal. E, estamos, né, em 2020, não é bem assim mais, apesar de muitas mulheres, né, a gente quer constituir família também, mas esse não é o objetivo principal.
E dá a entender isso no livro, e outras questões que eu não vou entrar também. Eu acho que esse livro até vale uma análise mais profunda. Eu até cheguei a escrever uma resenha rápida no Scooby, contando minha experiência. Quem quiser entrar lá, fique à vontade. Talvez eu publique no meu blog também. Mas é um livro... Meio merda, né? Agora são 6h30 da tarde da segunda-feira de carnaval. E tá um dia bem feio. Fez uma tarde horrorosa. Eu ia até gravar vídeos hoje, mas a luz natural não tava favorecendo. Eu tava bem de saco cheio, na verdade. Então eu fiquei lendo e fazendo outras coisas. Então eu comecei a 4ª leitura da maratona, e é Forrest Gump. Do Winston Groom. E eu amo esse filme, gente. O filme de Forrest Gump marcou as minhas viagens pra Califórnia, porque eu assisti no avião, porque eu fui no Bubba Gump Shrimp. Então, na Califórnia, eu fui no restaurante que aparece no filme, né? E também no livro, que é o restaurante que o Forrest e o amigo dele, o Bubba, eles criam, porque... Então tem um restaurante que aparece no livro, né? Então tem um restaurante do Bubba Gump e ele existe de verdade lá nos Estados Unidos. E eu fui 2 vezes na última vez que fui viajar. Eu fui dentro do parque da Universal Studios e fui no Pier lá em São Francisco. E assim, são experiências, memórias que me marcam muito. Então eu tenho muitas memórias afetivas com Forrest Gump. Então, esse livrinho aqui, essa edição inclusive ela é muito bonita. Ela é uma edição especial da Aleph com a loja Riachuelo. Foi uma parceria. Então, esse ilustrador que fez essa ilustração da capa e da contracapa, que fez essa ilustração da capa e aqui de trás, ele é o Butcher Billy. Eu sigo ele no Instagram, vou deixar aí o link. Ele é fantástico, Ele é fantástico e, inclusive, ele também fez a capa daquela edição de Jurassic Park, que eu já mostrei também aqui no canal. E eu gosto muito dessas edições são muito legais da Aleph. Então, comprei, encaixei na minha meta pra 2020, tô aproveitando pra ler na maratona. E a leitura tá bem agradável, eu li 65 páginas por enquanto, li só 1 horinha, porque eu fiz outras coisas. Hoje é meu aniversário de casamento, meu e do Edu, então eu fiz outras coisas hoje. E sobre a leitura de Forrest Gump...